O que você considera como boas práticas ecológicas na engenharia? Eu considero como boas práticas, né, as práticas sustentáveis, né, ou você já trabalhar com projetos pensando já na questão ambiental. Então, todo projeto que você desenvolver já tem que estar olhando a questão ambiental, seja ele projeto de engenharia civil, mecânica ou qualquer outro, né? Exemplo disso na engenharia civil são as construções sustentáveis, né? Seja pensando em recolhimento de água de chuva, reaproveitamento de água, energia solar e outras coisas que mantêm o projeto de forma sustentável ambientalmente falando. Parte de engenharia mecânica, a gente está falando dos automóveis já, né? Que automóveis não podem ser mais produzidos com consumo de combustível fóssil. Então, todo projeto que já olha a questão ambiental, ele é um projeto sustentável e ele é uma boa prática. É isso que a gente precisa hoje daqui para frente, né? A gente precisa olhar o meio ambiente, é só você olhar os resultados que a gente tem colhido aí na atualidade, né? Assim, chuvas fortes e fora de época, alagamentos, enchentes, isso tudo é resultado de projetos que não olharam a parte ambiental sustentável, e por isso que eu acho que é interessante os projetos já terem essa visão ambiental. Isso para mim é a resposta da sua pergunta, né? São práticas boas, né, de engenharia. Verdade. A outra é se a MRS tem projetos para colaborar com o ambiente e se sim, quais? Sim, a MRS tem vários projetos que a gente colabora com a questão ambiental, né? Então a gente já tem, como eu dei alguns exemplos agora, assim, a gente já tem captação de água de chuva em algumas das nossas oficinas, onde a gente pode pegar essa água e reutilizar nos nossos processos. A água que é utilizada nos lavadores, né, de locomotiva, elas são também tratadas e reutilizadas nos processos de lavagem, né? A gente tem também iluminação solar para alguns pátios, onde a gente estaciona, movimenta os nossos trens. Os nossos banheiros são com torneiras com temporizador para diminuir o consumo de água. Então, assim, a MRS também se preocupa com essa questão ambiental e tem aplicado muito desses conceitos. A gente, inclusive, tem um livro, né, um book que a gente chama Sustentável para Obras. Então, toda obra da MRS passa por essa avaliação. Se você vai fazer aproveitamento da iluminação do dia, energia solar, as próprias utilizações, por exemplo, de lâmpadas, se são lâmpadas de LED, fluorescentes, tudo isso passa por um projeto nosso na área de infraestrutura antes de ser construído. Então, a MRS tem andado nesse caminho da sustentabilidade, sim. E a MRS já teve problemas ambientais? E como que vocês resolveram? A gente precisa entender que a MRS é uma empresa de 120 anos, vamos dizer assim, se somado ao tempo lá da antiga rede ferroviária. E as práticas ambientais, elas não têm tanto tempo assim, né? A legislação tem aí 30, 40 anos, então as práticas realmente são novas. Então, como toda empresa antiga, tem alguns problemas ambientais. Mas a gente tem tratado isso junto com os órgãos ambientais que nos fiscalizam, que consideram a nossa atividade, e a gente tem resolvido esses problemas junto aos órgãos ambientais. Como exemplo disso, a gente tem programas de recuperação de áreas degradadas por conta da construção da ferrovia. Então tem algumas áreas que foram utilizadas como bota fora ou de material de empréstimo, né? A gente tem hoje programas de recuperação dessas áreas. A gente tem processos de áreas contaminadas por práticas antigas que também estão em remediação, estão em recuperação pela MRS. A gente tem projetos de plantios que compensam o corte de árvores para as manutenções que são necessárias, a construção de novos trechos da ferrovia. Então a gente trata essas questões ambientais com o órgão ambiental de forma muito clara e muito precisa. E aí cabe uma informação legal para vocês, é que ontem, exatamente ontem, ou seja, menos de 24 horas, a gente recebeu uma renovação da nossa licença de operação junto ao IBAMA. Nós somos licenciados pelo IBAMA Federal, né, cuidado pelo pessoal de Brasília e Belo Horizonte, e a gente acabou de receber ontem a nossa renovação da nossa licença de operação por um prazo de 8 anos.
Então isso mostra que a empresa tem realmente esse compromisso ambiental, tem trabalhado na linha de ser uma empresa sustentável e resolver os seus problemas ambientais, como todos nós temos, mas a gente corre atrás para resolver e tem sido muito bem visto isso pelo órgão ambiental. E qual é o combustível utilizado e tem chance de usar biocombustíveis? Sim, as nossas locomotivas hoje, e aí eu não sei muito o número, mas assim, vamos considerar aí 95, 98% das nossas locomotivas são movidas através de óleo diesel. Mas já existe um percentual desse combustível que a gente usa, o óleo ecológico, né, o biodiesel. E existem estudos da nossa engenharia para aumentar esse consumo. E por que eu disse 98, 99% das locomotivas? Porque existem locomotivas em São Paulo que são movidas 100% a energia elétrica. Né? Existe um processo lá em São Paulo, em Cubatão, que as locomotivas são movidas a energia elétrica. Mas a grande maioria é óleo diesel, mas já existe consumo de biodiesel e a nossa engenharia tem trabalhado cada vez mais para que o percentual de óleo de biodiesel seja maior na utilização, no consumo da locomotiva. E agora a última pergunta, que ao construir a via de trem, muitas árvores são desmatadas. Há alguma preocupação com o florestamento? Sim, o processo de construção de via permanente, né, da linha férrea, realmente passa por essas situações às vezes. Né? A gente sim precisa às vezes suprimir algum tipo de vegetação, não só árvore, mas às vezes arbustos e às vezes até vegetação rasteira. Tudo isso é considerado no projeto. Então basicamente o que a gente faz é contratar uma equipe de profissionais da área, são biólogos, que fazem o que a gente chama de inventário florestal. Então eles vão catalogar e vão inventariar toda essa vegetação do local que existe. Esse relatório é apresentado ao órgão ambiental, o IBAMA, que vai nos emitir uma licença para fazer a obra, e a gente então assume um termo de compromisso com o órgão ambiental de replantar árvores para recuperar essa área que foi desmatada. Obviamente não na área que foi feito o corte, né, porque a gente tem que plantar a ferrovia, mas a gente tem, por exemplo, projetos com unidades de conservação. Então, Serra do Rola Moça, Serra do Caparaó, Serra do Cipó, e aqui em Juiz de Fora o Parque da Lajinha, são unidades de conservação onde a gente pega com o IBAMA esse parecer deles, essa análise deles do projeto, e aí vem o que a gente chama de plantio compensatório. Então, para cada número de árvores cortadas, retiradas, a gente tem uma compensação equivalente lá. E vai depender da região, vai depender da árvore, da espécie da árvore que a gente cortou, do tamanho dela, e a gente faz esse plantio. Só para vocês terem uma ideia, nos últimos 8 anos a gente já chegou por volta aí de 300 mil árvores, 250, 280 mil árvores replantadas pela MRS. E aí assim, não é só replantar, a gente faz o plantio, a gente faz a manutenção dessas mudas, dessas árvores, até que elas cheguem num tamanho onde elas possam crescer normalmente e virar ali um bosque, um subbosque, uma recuperação ambiental daquela região. Então a MRS também tem esse programa, chama Caminhos Verdes, até se vocês quiserem conhecer, a gente está à disposição para mostrar para vocês, mas é também uma ação que a MRS faz ambientalmente correta e de acordo com os padrões exigidos pelos órgãos ambientais. Isso. Ótimo.